capítulo 3, a partir do versículo 1, louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. Levanta a sua mão direita para Deus. Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos em tua presença, para transmitirmos a tua palavra, para te louvarmos, para estarmos em comunhão com a tua amada igreja na terra. Agora eu te peço que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Por favor, repita-se comigo: a porta chamada Formosa. Mais uma vez, a porta chamada Formosa. Este é o tema da mensagem esta noite. Aleluia. Irmãos, para uma pessoa que chegasse até Jerusalém, quando ele chegava em Jerusalém, Jerusalém era cercada por muros. E ele tinha que passar pelos muros da cidade e entrar dentro da cidade. No local onde estava o templo, haviam acessos, ou seja, portais, porque ali também havia uma espécie de um muro ao redor daquele local, para impedir algumas pessoas de chegarem até lá. A Bíblia está falando aqui que aquele homem que era paralítico, que era coxo, ele estava perto da porta chamada Formosa. Mas os historiadores que estudam aquele período de tempo, eles acreditam que ali havia pelo menos 9 portas. Quantas portas eu disse, igreja? 9. Quantas? 9. Quando se chama Porta Formosa, algumas pessoas, alguns desses historiadores, dizem que era uma porta dourada. Ou ela era banhada a ouro, ou a algo que reluzisse parecido com ouro. E aquela porta, de longe, se você estivesse se aproximando dela, você veria a sua formosura, a sua beleza. Repetindo, aquela porta dava acesso ao pátio dos gentios antes de chegar ao templo. Então eles passavam pelos muros, e para entrar ali tinha que passar por uma destas 9 portas. Este homem provavelmente estava na porta mais bonita, senão ela não seria chamada de Formosa, senão ela não seria chamada de bonita. Ele estava num lugar onde era um lugar privilegiado. Pode ser que as pessoas que iam visitar Jerusalém pensassem assim: olha, vamos entrar por aquela porta formosa, vamos entrar pela porta bonita, porque provavelmente ele estava num lugar de muito movimento.
onde centenas e centenas de pessoas passavam ali. A porta era formosa para os visitantes, a porta era bonita para quem chegava para visitar o templo, mas para aquele homem era a porta da vergonha. Para aquele homem nós poderíamos chamar da porta da humilhação, porque, irmãos, aquele homem era paralítico, era coxo, ele não andava, e tinha um agravante: ele nunca tinha andado na sua vida. Ele era coxo, paralítico desde o ventre da sua mãe. Ele nasceu paralítico e nunca havia andado. Muitas pessoas acreditam que o próprio Senhor Jesus possa ter passado por este homem, porque vocês observam aqui que todos os dias as pessoas o levavam para aquela porta para que ali ele pedisse esmolas. Eu quero te dizer que aquele homem não estava esperando um milagre. Aquele homem estava absolutamente conformado com a situação dele. Ele estava vivendo uma situação que ele dizia assim: eu estou nessa situação, não vai mudar. Eu já estou há tantos e tantos anos sem andar, nunca andei, eu não vou andar agora. E ele pedia esmola para viver. Talvez ele também já estivesse acostumado a viver daquelas esmolas. Talvez ele já estivesse acostumado a viver naquela situação que ele estava vivendo, porque ele não tinha outra saída. Viveu naquilo desde a sua infância. Ele, meus irmãos, ficava ali esperando um dinheiro, esperando uma ajuda. Naquela época não havia pensão do INSS. Naquela época o governo não ajudava aquelas pessoas. Então ele não tinha nem um salário mínimo para viver. Ele não tinha nada. A única forma que ele tinha era mendigar. A mesma porta, que era uma porta bonita para os outros, para ele era a porta da vergonha, a porta da humilhação, a porta da mendigagem. Uma pessoa que vive precisando pedir para os outros para sobreviver é uma coisa terrível. Eu estava meditando nesta palavra hoje, e entrou no ônibus uma senhora, e ela chegou ali na roleta do ônibus, e ela deu um grito assim: "Ô irmãos, tem alguém que pode pagar minha passagem? Olha aqui, olha, a roleta está cheia, tem um monte de gente para entrar e eu não tenho dinheiro da passagem." Aí levantou uma senhora, foi lá e pagou a passagem dela, ela passou. E aí ela veio e começou a pedir. Eu nem vou dizer de qual denominação ela é, mas ela se intitulava uma missionária, uma irmã de uma igreja. E ela começou a pedir dinheiro porque ela ia numa caravana em São Paulo. Se vocês puderem me ajudar, a caravana custa R$300. E se você puder me ajudar com 50 centavos, com 10 centavos. Então a mulher, ela entrou pedindo, passou pedindo. Ela disse: agora eu vou fazer uma oração por todos vocês. Aí depois que ela passou, pediu, aí ela foi lá e orou, fez a oração. Ela disse assim: se Jesus merece, dê uma salva de palmas para Jesus. E o povo do ônibus bateu palma para Jesus dentro do ônibus. Irmãos, é assim, você vê uma pessoa que professa a mesma fé que você, mendigando, irmãos, pedindo, você fica constrangido, porque é uma situação chata, porque você vê que é uma senhora perfeita, 2 braços, 2 pernas, saúde, podendo trabalhar. A Bíblia diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus não fez o homem para ser mendigo, Deus não fez o homem para mendigar, Deus fez o homem para comer do suor do seu rosto. Deus te deu 2 braços. Você tem os braços para glorificar e exaltar a Deus. Você tem as pernas, você tem força. Então, em nome de Jesus, seja sustentado pela força que Deus te deu. Deus te deu condições de você viver. Deus te deu condições de você levantar a sua cabeça e fazer aquilo que você precisa fazer. A Bíblia diz: nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe por quê, igreja? Porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa direita, o Senhor é aquele que não nos deixa tormejar, o Senhor é aquele que nos faz ficar em pé, o Senhor é aquele que nos dá força. Em nome de Jesus, você não vai mendigar. Em nome de Jesus, você não vai ter que pedir
provisão. Irmãos, preste atenção numa coisa: a pessoa não é obrigada a ser rica, mas também, meus irmãos, Deus não fez o ser humano para se rastejar, para se humilhar. Deus fez o ser humano com um propósito. Ele disse: domine sobre os animais, domine sobre os peixes. Meus irmãos, nós moramos no litoral. Se uma pessoa não quiser nada, ele pode ir pescar, e viver de peixe se ele quiser. Não precisa sair por aí pedindo, não. Ele pode fazer alguma coisa. Irmãos, isso não é desculpa para alguém saudável dizer que precisa ir. A senhora ficava dizendo assim: olha só, eu também cuido de 2 netos, aí os netos precisam das coisas. Irmãos, eu olhei assim, eu falei: meu Deus, o que é isso? O que é isso? Aquilo me constrangeu, aquilo tocou no meu coração no sentido negativo. Aqui nós estamos diante de um texto na palavra que o homem não tinha como trabalhar. O homem, ele era paralítico, ele era coxo, ele não tinha como trabalhar. Os apóstolos subiram para a oração, mas naquele momento eles não dispunham de nenhuma quantia no bolso, eles não dispunham de nenhuma moeda, não dispunham de nada naquele momento. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Pedro não mendigava, não, igreja. João não mendigou, não, porque Deus é poderoso para sustentar os seus servos e as suas servas. Não é desculpa. A mendigância não é desculpa a pessoa virar mendigo em nome de Deus. Está entendendo, irmão? Tem que pedir as coisas em ônibus, na rua, para poder se sustentar, irmão. Isso não está certo, meus irmãos. A pessoa tem que ter vontade de trabalhar, ela precisa querer trabalhar, ela precisa querer fazer a parte dela, para que o Senhor possa honrar a vida dela. Se você for, Deus vai te honrar. Se você tiver força, determinação, Deus vai te abençoar e o Senhor vai operar na sua vida. Irmão, aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Nós não podemos transferir para Deus algo que nós podemos fazer. Não podemos ficar fazendo um papel de ridículo na frente dos outros, porque Deus nos deu condições de fazer a obra de Deus. Quando ele diz: eu não tenho prata nem ouro, quer dizer, eu estou neste momento desprovido de uma quantia para te dar, porque aquele homem estendeu a sua mão e pediu uma ajuda. Você tem uma ajuda para me dar? Você pode me ajudar? Você pode me dar alguma coisa? Você pode transmitir alguma coisa para mim? Porque eu vivo disso, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém faça alguma coisa por mim. Irmãos, todos entravam por aquela porta bonita para ver coisas boas lá do outro lado. E aquele homem viveu anos e anos naquela porta, viveu anos e anos vendo milhares e milhares de pessoas passarem por ele. E ele viveu ali no chão, humilhado, ele viveu ali triste, ele viveu ali magoado, porque ele via as pessoas andando, ele via as pessoas boas, mas ele estava desanimado, ele estava triste, ele achava que a vida dele ia terminar daquele jeito. Mas Jesus, irmão, ele determinou aos seus apóstolos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Jesus Cristo disse: em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Havia uma unção na vida do apóstolo Pedro, havia uma unção na vida do apóstolo João, que dinheiro nenhum pode comprar, que ninguém pode pagar. É a unção de Jesus Cristo, é o poder de Deus, é a unção de Deus que estava na vida daqueles homens. E naquele dia, aquela porta ia se tornar uma porta de milagres, uma porta de milagres. Para aquele homem era uma porta de humilhação, para aquele homem era um lugar dele pedir. Mas os apóstolos chegaram para mudar aquela história, os apóstolos chegaram para mudar aquilo, porque todas as vezes que aquele homem voltasse naquele lugar, ele ia dizer: foi aqui que eu fui curado, foi aqui que eu levantei, foi aqui que Jesus me curou, foi aqui que Jesus me abençoou, foi aqui que eu deixei de ser mendigo, foi aqui que eu deixei de pedir, foi aqui que eu levantei a minha cabeça e hoje eu estou curado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aquela porta
daqueles homens, daquelas pessoas que testemunharam o milagre de Deus. Se você crê em poder de Deus, se você confiar em Deus, se você acreditar no Senhor, a sua vinda aqui nesta noite vai ter um novo significado para a sua vida. Eu quero te dizer que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Eu quero te dizer que Jesus tem poder de mudar qualquer situação. Eu quero te dizer que Jesus tem poder de mudar qualquer quadro. Eu não sei como você está, eu não sei qual é a sua perspectiva da sua vida e do que tem acontecido com você, mas chegou aqui quem pode mudar as circunstâncias. Chegou aqui quem pode mudar a história de uma pessoa. Chegou aqui quem pode verdadeiramente te transformar. Quem recebe Ele aqui hoje? Você recebe a presença desse Jesus? Você pode glorificar, diga aleluia, diga glória, diga exaltado seja o nome do Senhor. Porque, irmão, chegou alguém que pode fazer alguma coisa por você. Você está entendendo isso? Não é à toa que você está nesta porta. Não é à toa que você está aí. Talvez você diga assim: pastor, eu tenho passado por tantas dificuldades. Pastor, eu tenho passado por tantas lutas, por tantos problemas. São anos e anos sofrendo, são anos e anos passando por peso. Agora mesmo você poderia me dizer: eu estou aqui, só Deus sabe. Eu estou aqui, só Deus sabe o que acontece dentro de mim. Só Deus sabe o que se passa comigo. Ele sabe mesmo. É por isso que Ele enviou Pedro e João aquele dia, aquele momento, naquela hora determinada, porque era só a hora nona, era só a nona hora para os homens, mas para Deus era a hora do milagre do coxo. Mas Deus estava enxergando que aquele momento seria um momento que marcaria a vida daquele homem. Deus pode marcar a tua vida hoje. Deus pode marcar a tua vida agora. Deus pode transformar tudo na sua vida. Deus pode mudar todo o quadro, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que desejamos. Os apóstolos, quando viram aquela mão estendida para pedir a esmola, irmãos, ele não viu nada sobrenatural naqueles homens. Não havia bola de fogo, olhos de fogo, não havia línguas de fogo, não havia nada diferente. Talvez você chegue nesta porta e você olha e fala: o que tem de mais aqui? O que vai acontecer na minha vida? O que pode mudar na minha vida? Irmãos, era só mais um dia na vida daquele homem. Era só duas pessoas que estavam passando ali e que ele estava pedindo. Ele estendeu a mão, talvez: me dá uma esmola, pelo amor de Deus, me dá uma ajuda, por favor, uma esmola para o coxo, uma esmola para o paralítico, uma esmola para mim. Ele estava pedindo, irmão, presta atenção numa coisa: os apóstolos pararam diante daquele homem. Pedro disse: olha para nós. E aquele homem olhou. O que tem de mais aqui? Aos olhos carnais não tem nada demais. Aos olhos humanos, aos olhos naturais, não tem nada demais. Mas eu quero dizer que você está na porta do seu milagre. Eu quero te dizer que você está na porta aonde Jesus vai operar na sua vida. Eu quero te dizer que você está na porta onde vai ficar marcada a história da sua vida. Eu quero te dizer que você está olhando para quem vai entregar a vitória para você, para quem vai entregar aquilo que você não pediu, aquilo que você não imaginou, aquilo que você não pensou que ia acontecer. Deus vai abrir na sua frente, Deus vai fazer acontecer infinitamente mais. Glória a Deus. Irmãos, ele só estava querendo uma moeda. Ele estava querendo muito pouco, ele estava querendo só uma ajuda. Mas o apóstolo Pedro disse: olha para nós. E ele esperou receber o que ele queria. O que ele queria? Uma ajuda, um dinheiro, uma moeda. Era isso que ele estava esperando receber. Ô irmão,
tudo que nós pensamos simboliza moeda para Deus. Tudo que nós pensamos é pouco. Tudo que nós queremos é pouco para Deus, porque Deus tem muito mais para nos entregar. Deus tem muito mais para nos dar, porque os pensamentos de Deus, diz a Bíblia, são maiores do que os nossos pensamentos. Ou se você está pensando uma coisa que é muito boa para você, Deus tem uma melhor ainda para você. A expectativa daquele homem era receber algo para que ele pudesse, naquele momento, levantar a sua cabeça e dizer: muito obrigado pelo que você me deu. Talvez 5 centavos, 10 centavos, R$1. Era o que ele queria naquele momento. E quando ele ouviu, olha para nós, ele disse: eu vou ganhar alguma coisa, eu vou receber alguma coisa. Preste atenção. Deus, quando Ele quer operar na sua vida, Ele às vezes envia uma pessoa, e talvez você não dá crédito, talvez você não acredita naquela pessoa. Tem gente que acha que eu não tenho ministério, tem gente que acha que eu estou aqui passando tempo, tem gente que não acredita no ministério de outras pessoas, tem gente que acha que nós estamos perdendo tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa: quem passou lá e Pedro estava jogando as redes foi Jesus. E ele disse assim: ei, Pedro, vem e segue-me. Quem chamou Pedro foi Jesus. Quem chamou João foi Jesus. Você pode até não acreditar, você pode até achar que isso daí é só mais uma fala, essa é só mais uma mensagem, essa é só mais uma palavra. Não é, é a palavra que vai mudar você, é a palavra que vai mudar a sua condição, é a palavra que vai produzir milagre. Quem quer receber a palavra que produz milagre, a palavra que produz portas abertas, a palavra que muda a porta que você está diante dela. Irmãos, em nome de Jesus, a porta da humilhação vai se tornar na porta da bênção. Em nome de Jesus, a porta da vergonha vai se tornar a porta da vitória para a sua vida, porque eu creio em portas abertas. Aquela porta estava aberta, mas aquele homem não podia entrar. Aquele homem pedia esmola do lado de fora. Aquele homem pedia esmola no meio da rua, porque ele nunca tinha oportunidade de entrar, porque ele era colocado do lado de fora e ali mesmo ele ficava. Isso diz de limitação. Talvez você está numa posição que você não consegue sair dela. Você já lutou, você já estudou, talvez você é formado, você tem diploma, você tem formação, você tem profissão, mas você não consegue sair. E muitas pessoas dizem para você: poxa, fulano já passou, você já entrou, já está lá dentro, já avançou, e você está parado. Talvez você está numa situação de estagnação, talvez você está ficando para titio, para titia, talvez você viu todos os seus amigos casarem e você está solteiro, talvez você viu todas as suas amigas, e aí você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Por que a minha porta não se abre? Por que a hora não chega para mim? Talvez você há muitos anos sonha em montar um negócio, um comércio, uma empresa, e você sonha, e você luta, e às vezes não chega, e você está paralítico, você está parado, você corre, você trabalha, você luta, mas parece que não avança. Aquele homem só era colocado do lado de fora, mas Jesus chegou para colocar aquele coxo do lado de dentro, andando com as suas próprias pernas. Jesus tem poder de mudar a situação das pessoas. Jesus tem poder de mudar o quadro das pessoas. Não importa como você chegou aqui, o importa é como você vai sair daqui pela glória do poder de Deus. Irmãos, talvez você tenha um sonho grande, e todos falaram para você que nada, rapaz. Você viu lá, ó, o fulano de tal foi escolhido, mas você não vai ser. A fulana de tal foi escolhida, mas você não vai ser. Por quê? Porque olha, você está solteiro, tem muito tempo que você está aqui, já aconteceu tanta coisa, mas tem muito tempo que você está parado. Aquele homem não podia entrar. Talvez ele tivesse o desejo de entrar para aquela porta formosa, grapada bonita, mas ele não entrava, ele só ficava do lado de fora, ele não tinha força, ele não podia entrar. Mas a Bíblia diz que o Senhor enviou 2 homens
para poder dar uma palavra de fé. Não, você não entendeu o que eu falei, eu vou falar de novo. O Senhor enviou 2 homens para dar uma palavra de fé. Irmão, se você não aprender nada comigo, aprenda só uma coisa: Deus só é com quem crê. Aquele homem, ele não tinha culpa da incredulidade dele. Ele não se imaginava andando, ele não se imaginava lá na frente, ele não se imaginava em grandes lugares. Por exemplo, a pessoa, um garoto, quando ele começa a jogar futebol, ele tem até 14 anos, 15 anos, 16 anos para poder ir para a escolinha de um clube profissional. Às vezes aquela pessoa, todo mundo fala que nada, pai, você vai jogar aqui é na Desportiva, você vai jogar aqui no estádio Vitória, e às vezes o sonho daquela pessoa é jogar no Santos, jogar no São Paulo, jogar no Flamengo, jogar no Vasco, mas as pessoas ao redor dizem: não, rapaz, você não vai chegar lá, você não tem condições, porque você é que todo mundo aqui é bom, mas ninguém chegou, ninguém conseguiu. Aí as pessoas vão falando: não, rapaz, se conforma. Acaba que aquela pessoa se conforma, acaba que aquela pessoa aceita, acaba que aquela pessoa diz assim: não, então eu não vou à frente, não, eu não vou seguir em frente, porque está todo mundo dizendo que não dá certo. Mas chegaram 2 homens, irmãos, com uma conversa diferente, chegaram 2 homens com um papo diferente, e eles chegaram para ele e disseram assim: ó, nós não temos dinheiro agora, está vendo? Nós viemos desprovido de dinheiro. Então, só que o seguinte: eu tenho uma coisa para te dar, o que eu tenho eu te dou. Mas o que eles tinham? Se eles não tinham dinheiro, e o homem estava esperando dinheiro. Talvez você veja aqui, está esperando uma indicação minha. Ô pastor, será que o senhor pode me indicar para alguém arrumar um emprego para mim? Ô pastor, será que o senhor pode me indicar para alguém? Será que o senhor pode falar de mim? Senhor, talvez você está esperando uma indicação do seu patrão, talvez você está esperando uma indicação do seu técnico de futebol, talvez você está esperando uma indicação do seu gerente, talvez você está esperando uma indicação de um grande amigo seu de muitos anos, que vai indicar você para entrar naquele setor. Irmão, ele esperava alguma coisa dos homens, mas ele disse assim: olha, uma coisa eu tenho para te dar. O que ele tinha para dar? Algo espiritual, algo muito maior do que aquilo que os homens podem nos dar. Ele estava injetando fé no coração daquele paralítico. A minha função, irmão, é pregar o evangelho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ele disse assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O que aconteceu, igreja? Quando ele recebeu aquela palavra de fé: levanta, paralítico, e anda. Sabe o que aconteceu, igreja? Quem sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Nada, igreja. O homem continuou paralítico. Ele não levantou. Ele não andou. Por que ele não andou? Porque ele não acreditou na palavra daqueles 2 homens. Ele permaneceu na mesma situação. Irmão, quantas mensagens você já ouviu? Quantas palavras você já ouviu? Quantas vezes você já assistiu mensagem na televisão? Já ouviu no rádio? Já veio aqui na igreja? Já foi em outras igrejas? Já ouviu a palavra? Por que as coisas não mudam? Porque falta uma atitude. Falta você dizer assim: eu estou acreditando, então eu vou, porque Deus é comigo e eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. Ouvir a palavra é gostoso. É bom vir na igreja ouvir a palavra, mas mais melhor do que ouvir é praticar a palavra de Deus, é confiar. Irmão, olha o que a Bíblia diz agora: e tomando pela mão direita, porque Pedro falou e ele permaneceu parado. Então a Bíblia diz que Pedro pegou na mão direita dele. Pega na mão direita da pessoa que está do seu lado, segura assim na mão dela, levanta aí a mão dela, segura na mão dela, diga assim comigo: levanta, levanta, levanta. A pessoa levantou. Então não adiantou você falar.
Que adianta você ficar falando levanta, 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 e a pessoa não levantar? Quantos podem se levantar? Amém, Jesus. Glória a Deus. Funcionou? Funcionou? É assim que tem que ser na sua vida espiritual. É assim que tem que ser você em Deus. Se você quer receber algo de Deus, é assim. Quando você ouvir a voz de Deus, você tem que obedecer. Sabe o que aconteceu? Isso aqui, ó. Isso aqui, quando ele pegou ele pela mão, ele levantou ele. E a Bíblia diz, repita-se comigo em nome de Jesus: o levantou. E logo os seus pés e tornozelo se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Você está entendendo a palavra de Deus? Olha aqui para mim, ainda em pé, olhe para mim, presta atenção em mim. O milagre daquele homem aconteceu, como o seu milagre vai acontecer. Você está entendendo isso? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E a Bíblia diz, irmãos, aqui o que eu falei para vocês, que ele entrou pela porta. Ele entrou, ele conseguiu, ele entrou louvando, saltando, pulando. Talvez você ele nunca tinha andado, ele já levantou pulando. Talvez você olhe para mim e diga: pastor, eu nunca fiz, mas o Senhor vai te dar capacidade para fazer. Pastor, as pessoas disseram que não vai dar certo, mas o Senhor hoje vai te colocar pelo lado de dentro da porta. Deus está me mandando te dizer: não desista, confie em Deus. Porque se Deus levantou profetas, homens, mulheres de Deus para falar com você, e se você sente que há com você, Deus é contigo. Levanta a tua mão direita para Deus, você que pode. Fecha os teus olhos e nós vamos orar a Deus agora. Pai poderoso e santo, eu quero clamar ao Senhor em favor de cada vida que aqui está, Senhor. Eu não sei o que é que está parado na vida desta pessoa. Talvez esta vida está diante de uma porta, Pai, que ela precisa, mas ela não consegue entrar. Talvez tudo está amarrado, está preso na vida dela. Mas eu te peço agora em nome de Jesus, abre as portas que estão fechadas para estas pessoas. Dê força, Senhor, para que elas possam transpor os obstáculos. Vai manifestando o teu poder de uma forma extraordinária na vida de cada uma destas pessoas, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. Aproveitando que você está em pé, você vai fazer uma fila aqui agora em nome de Jesus, amém. Faça uma fila aqui em nome de Jesus. Você vai fazer uma fila, graças a Deus.